Vamos lá. Deixa eu só ver alguns detalhes aqui. Bora lá? Posso começar, time? Me conta aqui. Ó, o Márcio está aí presente também. Seja bem-vindo, Márcio. Me conta aqui. Posso, time? O que vocês me dizem? Todo mundo... O Luan colocou aqui que todo mundo ama as praias do Rio. Márcio, se você quiser colocar no chat a pergunta, eu já respondo aqui antes da gente iniciar. Depois que iniciar, eu vou explicar como é que vão funcionar a parte de perguntas, esses detalhes assim. Mas pode colocar aqui no chat que eu já te respondo agora. Enquanto a gente está esperando algumas pessoas chegarem. E eu estou aguardando só que alguns detalhes, tem algumas pessoas vindo ainda. Pessoal, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Começo de ano, para alguns lugares é alta temporada, para outros lugares é baixa temporada. Então, eu imagino que algumas pessoas estão na correria de alta temporada em si, outras pessoas estão na baixa temporada querendo mais reservas. Então, dependendo do local, eu entendo muito bem isso, como é que funciona, e eu vou passar aqui muita informação bacana. A gente está gravando para que todo mundo consiga acessar o replay depois. E não vai ter enrolação. Esse comecinho aqui é só mesmo segurando aqui para o pessoal. Só estou esperando para ver se o Márcio vai conseguir fazer a pergunta que ele disse. Mas qualquer coisa você pode abrir rapidinho o microfone e perguntar. Não sei se ele está liberado. Beleza. Bom, pessoal, tive um ok aqui do time, posso começar? Então, primeiramente, eu quero agradecer todos que estão aqui. Eu sei como é que funciona o dia a dia, a correria, então é um dia de semana, 19 horas, e a gente está começando, então, a nossa Masterclass, Reservas Automáticas. E como é que vai funcionar hoje? O que eu posso deixar aberto aqui? Vocês podem perguntar, pode colocar pergunta no chat, tem equipe aqui para auxiliar nas respostas, e de acordo com os blocos da conversa, da apresentação, do treinamento, eu vou passar para vocês, eu vou abrir em si e responder essas perguntas. Então, eu não vou parar no meio de um raciocínio para responder, mas eu vou responder todas as perguntas sim. Então, em algum momento, se você ficou com alguma dúvida, já coloca a pergunta, porque depois eu vou voltar o chat todinho e vou responder todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para que vocês consigam visualizar como que a gente vai fazer, o que vai acontecer aqui. Deixa eu só abrir aqui certinho. Vamos... Ó, fiquei sabendo aqui agora que eu estou ao vivo no Instagram também, ao vivo no YouTube. Então, ó, todo mundo, se você está no YouTube, se você está no Instagram e não acessou ainda, tem como você acessar para fazer as perguntas. Eu só vou responder para quem está dentro da Masterclass mesmo, dentro do Meeting, mas se você está no Instagram, pode vir, entra ali, pede o link ali no direct que o time vai te enviar o link para você acessar. Combinado? Vamos lá. Acredito que vocês já consigam ver a minha tela aqui. Já consigam ver minha tela, então vamos partir para o que interessa, vamos partir para o conteúdo? Pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de reservas automáticas, quando a gente traz esse processo de reservas, a gente tem muitas coisas que influenciam para deixar um formato de reservas automáticas. E a gente vai passar por todos esses detalhes principais, e o objetivo é que vocês consigam, saindo daqui, colocar a mão na massa e fazer. Tá? Então, assim, ter a sua máquina de vendas, a sua máquina de reservas prontas, automatizar os seus processos e deixar isso rodando para que em menos de 3 meses você consiga aplicar isso, é o meu objetivo. Então, eu vou te mostrar aqui claramente como é que você faz isso, como é que você faz para que consiga mesmo colocar a mão na massa e deixar pronto a sua máquina de reservas, e em 3 meses ou menos, dá para fazer isso em muito menos tempo, mas em 3 meses é um tempo saudável para começar do zero e colocar a máquina para funcionar. Combinado?
Então, esse vai ser o meu principal objetivo aqui, mostrar como automatizar uma máquina de vendas para que vocês tenham reservas todos os dias vindo de forma automática. E o que eu posso dizer? Você está no lugar certo se você está buscando uma forma de como atrair hóspedes novos para que você consiga aumentar os seus resultados agora em 2024. Como é que você consegue automatizar isso? E também você está no lugar certo se você está buscando um checklist completo, um passo a passo de como colocar a mão na massa e automatizar o seu processo de reservas. E como é que vai funcionar aqui hoje? Hoje a gente vai ter aproximadamente 1h45, tá? Todo o material vai ficar gravado. 1h45 de muito conteúdo mesmo, eu vou mostrar muita coisa. Na primeira hora, a gente vai passar por todos os processos, então eu vou mostrar ali como é que você põe a mão na massa de verdade, então é conteúdo mesmo prático, mão na massa. Eu não vou esconder nada de vocês, eu vou mostrar exatamente como eu faço, como é o que eu faço com alguns clientes, o que eu coloco ali para acontecer. Depois disso, eu vou mostrar 15 minutinhos depois, eu vou falar um pouco de como é ter um time, o que um time pode fazer para te auxiliar nesse processo também, para que você consiga executar em 3 meses ou menos. Então, qual é a demanda de time, o que você tem a necessidade nessa parte. E também, nos 30 minutos finais, eu vou abrir para perguntas e respostas e vou tirar todas as dúvidas de todo mundo. Então, pode perguntar mesmo à vontade que eu vou tirar todas as dúvidas, combinado? Mas deixa eu me apresentar, antes da gente começar aqui firme. É muito comum a gente falar, dar tudo e etc. Muitas pessoas já me conhecem de conteúdo na internet, de YouTube e outras coisas assim, mas vale me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, prazer, eu sou Guilherme Vinaré, eu vou ser o facilitador hoje aqui nessa Masterclass. E quem sou eu, né? Eu sou um especialista de marketing digital focado em hotelaria, então um especialista de marketing para hoteleiros. E eu auxilio os empresários e muita gente no Brasil e na Europa. Tem muita gente aí em vários lugares. Já tem 12 anos que eu trabalho com marketing digital, 12 anos vivendo da internet, mostrando como é que funciona, colocando a mão na massa, colocando anúncios no ar. Eu vi que tem um subido aqui, então ó, mais de 1 milhão de anúncios já investido. Eu já treinei mais de 8 mil pessoas, então assim, já treinei mais de 8 mil pessoas, direto ou indiretamente, então com conteúdos gratuitos e com conteúdos privados, com alunos. Também eu gosto muito de uma abordagem que eu levo, uma abordagem mais simples e única. Eu mostro como fazer. Eu mostro de verdade essa essência. Muitas vezes, numa sessão estratégica comigo, o meu time fica me perguntando, Guilherme, você entrega tudo, você fala tudo que as pessoas têm que fazer, depois ninguém quer te contratar. A verdade é que quanto mais eu mostro como fazer, mais as pessoas têm resultado. E isso, para mim, é o que mais motiva. Eu gosto muito de ver as pessoas tendo resultado. Porque quanto mais resultado tem, a gente gera uma energia positiva para que aquilo aconteça e todo mundo começa a crescer junto. Então, eu gosto muito dessa analogia, então eu sempre passo muita informação, muito conteúdo, e eu vou me policiando para poder não passar do tempo. Eu acabo demorando bastante, falando muita coisa, e eu sei que o time puxa minha orelha. Nessa Masterclass, o que você vai aprender aqui? Depois eu vou compartilhar esse slide com vocês, tá? Eu vou mostrar aqui como que você aumenta as suas reservas diretas. Então, o que você tem que fazer para aumentar suas reservas diretas? Principalmente para você não se tornar, não ficar um dependente de OTA. Por que eu falo muito dependente de OTA? OTA, para quem não sabe, é uma agência de viagem online, Online Travel Agency. Booking, Decolar, etc., para quem não conhece, tá? Hoje eu conversando com uma pessoa hoje cedo, e ela me disse que 95% das reservas dela venham da Booking. E no ano passado, a Booking ficou 3 meses sem pagar ela. Ela ficou 3 meses sem receber nada. Mesmo entregando a hospedagem, tendo cliente chegando e tudo, mas a Booking não repassou o dinheiro para ela. E esse é um problema que acontece quando você é dependente de um único canal. E eu vou mostrar como que você automatiza, como que você aumenta as suas reservas diretas. Ou seja, as pessoas chegam ali e reservam direto com você, não precisam ir no intermediário, como esse. Sem falar que as taxas dessas plataformas são bem altas. Ela disse, hoje cedo, ela comentou que está pagando 15% na Booking e 13% no Airbnb. É alto, sacrifica o lucro, então a gente vai passar por essa parte também. Uma outra coisa que vai acontecer, eu vou mostrar como que você pode utilizar a inteligência artificial para otimizar e para aumentar o seu resultado. Então, assim, como é que você vai automatizar utilizando os processos de inteligência artificial para acelerar, para que você consiga fazer as coisas muito mais rápido, sem depender de muita gente e etc. Tá? E uma outra coisa também quais são as melhores estratégias e práticas que você pode pegar e aplicar.
hoje, pode ter certeza, você vai pegar o que eu vou passar aqui, você pode aplicar hoje mesmo ou amanhã e já vai começar a gerar resultado. Eu não vou esconder nada, e é bem prático mesmo, todo mundo vai conseguir fazer isso. E para fechar, eu vou deixar um mapa e vou mostrar também como deixar a sua máquina de vendas pronta, sua máquina de reservas. Então, como que você automatiza esse processo, o que você vai precisar fazer para que em 3 meses, no máximo, você tenha essa máquina rodando e funcionando, gerando hóspede todo dia para você, tá? Então, que você pode pensar e avançar daqui? Para que você fique até o final, eu vou liberar aqui no final, tá? Então, para todo mundo que ficar até o final, no finalzinho eu vou liberar um checklist completo com todas as ferramentas e ações para fazer. Então, assim, prompt de inteligência artificial, tudo, o passo a passo para você pegar, duplicar e fazer funcionar para você. Sem enrolação. Então, esse é um presente para quem ficar até o final, tá? É um combinado que eu faço, porque algumas pessoas saem no meio e tudo mais, mas para quem ficar até o final, tem esse bônus, tem esse presente, que é um checklist completo com todas as ferramentas e todos os detalhes para que você consiga duplicar e aplicar para você. E o que você vai aprender aqui, ele tem uma base comprovada e a gente já tem aplicado para várias pessoas. Então, é totalmente eficaz o que eu vou mostrar aqui para vocês, funciona de verdade. Eu tenho aplicado para vários clientes mesmo, clientes no Brasil, clientes na Europa, Brasil e Europa. Basicamente, eu posso dizer isso. Vários países da Europa, como Portugal, Espanha, e Áustria, Noruega e outros lá. Então, assim, essa técnica funciona. O que eu vou mostrar aqui não é fórmula mágica, é algo comprovado, que tem dado muito certo, e eu tenho aplicado para várias pessoas, e isso está, assim, gerando muito resultado para todo mundo que aplica de verdade. E aqui tem 2 clientes meus, daqui do Brasil, de Búzios até, que é a Pousada Bucaneiro e a Pousada Biblos, do Thomas e do Fred. São 2 clientes que aplicaram e estão gerando resultado, então eu quis trazer aqui para vocês, porque algumas pessoas ficam me perguntando, e eles 2 me permitiram colocar essa informação, tá? São 2 clientes, depois vocês podem conferir o material deles. Claro que, lembrem que o material deles é para gerar reserva, então cuidado para não atrapalhar o processo de cada pessoa. Tá? A gente não gosta, né, eu acredito que vocês não gostariam que outros hoteleiros ficassem curtindo e comentando tudo, sendo que o objetivo é gerar audiência com o cliente e não com pessoas que não vão reservar, tá? Mas assim, dá para conferir, dá para ter uma olhada ali, dar uma olhada ali. Pousada Bucaneiro do Fred e a Pousada Biblos do Thomas. Então vocês podem dar uma olhada, são 2 clientes assim, estão tendo resultado muito bom mesmo, e vale a pena aplicar. Nos últimos 12 anos, aqui um pouquinho da minha história também, né? Nos últimos 12 anos eu aprendi com as melhores mentes aí do marketing digital, tanto nacional quanto internacional, e não só marketing digital em si, mas com várias pessoas também. Então, assim, Conrado Adolfo, Blair Singer, o Blair, ele é um dos maiores treinadores do mundo. Ele é mentor do Tony Robbins, só para vocês entenderem. O Alex Mendonça, o Alex, ele é incrível, ele é um dos bilionários que trabalham pela internet, só que ele vem lá de 1998, por aí. Ele cresceu ali na internet junto com esqueci o nome dele, com o Jeff Bezos. Eu estava lembrando, eu ia falar o careca, mas eu também, né? Ele cresceu junto com o Jeff Bezos na época do .com, ali em 99, 2000. O Alex Mendonça, cara incrível. Também Conrado Adolfo, eu tive com ele, Bruno Pinheiro foi meu mentor, Sidney. Então, assim, ao decorrer desses 12 anos, tem muita mais gente que eu não coloquei aqui, como Thiago Fonseca, Elias Mamã, Pedro Sobral também, tive mentoria com o Pedro Sobral. Então, muita gente mesmo no decorrer do marketing digital e de negócios também. Então, tanto na área de business, de startup, de negócios mais avançados, quanto também na área de marketing digital. Eu trouxe aqui algumas fotos, algumas coisas só para ilustrar um pouco, para mostrar um pouco dessa trajetória e quem sou eu em si para poder estar trazendo essa informação e essa bagagem para vocês. Não é da noite para o dia que eu comecei isso, e tem bastante tempo já que eu estou aplicando de verdade o que vocês vão ver aqui. Então, não é nada de achismo, conto de história. É verdade e vocês vão ver na prática. Assim, as estratégias que você já pode ter tentado, eu acredito que muita gente aqui já tentou muita coisa. E já tentou, assim, aplicar, viu o material na internet, tentou aplicar, tentou colocar ali como estratégia de tráfego pago. Então, fazer anúncio ali para atrair mais hóspedes.
Provavelmente já tentaram também criar conteúdo para gerar engajamento e tudo mais, tanto no Instagram e etc. Também acredito que já tentaram utilizar, pelo boom da inteligência artificial, já tentaram utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial para automatizar o processo, mas tudo indica, assim, normalmente essas estratégias, elas são muito boas, são muito claras, só que quando a gente não tem tanta clareza dessas estratégias, quando a gente não tem tanto domínio delas, a gente começa só com elas diretamente, a gente acaba não conseguindo gerar um resultado que ela pode gerar. Então, seria mais um tempo, não vou dizer desperdiçado, mas utilizando 10% do que essas ferramentas e essas estratégias poderiam te dar. Então, você, assim, provavelmente, você já tentou tudo isso, você não deve ter muito tempo livre para poder construir uma estratégia do começo, meio e fim. Então, você deve ter aí, eu imagino, né? Dentro de um hotel, você tem dezenas de coisas para resolver dentro de uma pousada, tem problema com hóspede, tem problema com funcionário, com N coisas. O elevador vai quebrar, se tem um hotel grande, o elevador vai quebrar no pior momento, vai faltar água, vai faltar luz, sempre acontece um monte de coisas que a gente tem que resolver e o tempo vai embora. O tempo é escasso. A gente acaba não tendo tempo para aplicar na parte do marketing, aplicar o que deveria ser feito, e muitas vezes a gente acaba terceirizando isso. Então, eu acredito que talvez vocês também não tenham um conhecimento tão aprofundado na parte de marketing e vendas com inteligência artificial para meio de hospedagem. E também, eu creio que vocês não, assim, provavelmente não entendem tão bem estrategicamente para cobrar de uma agência. Por que eu estou falando de agência? Já aconteceu comigo, e eu sei que acontece com a maioria das pessoas mesmo. Se você não está nesse meio, você é um sortudo. O que acontece? Muitas vezes a gente contrata uma agência esperando que ele vai resolver o nosso problema. Só que a agência é um negócio e ela só faz o que ela pode fazer ali para o negócio. Então, às vezes ela tem uma equipe gigante e ela não consegue dedicar a atenção que o seu negócio merece. E o que isso gera? O que isso acontece para a gente? Ela só entrega o básico. E se a gente não sabe cobrar, ela não tá nem aí, ela só vai fazer o básico. Quando a gente sabe o que a gente quer pedir, isso tudo muda, isso tudo fica mais fácil, tá? E o pior que acontece com esses 3 erros, assim, tem 3 erros clássicos que a maioria das pessoas acabam cometendo, que é basicamente o seguinte, os erros que acabam impedindo vocês de terem resultados no processo. É não saber como atrair o hóspede certo. Então, como é que você vai cobrar de uma agência se nem você tem o conhecimento do teu hóspede correto ali, do que você vai, para quem você vai falar? Muitas pessoas também não sabem como utilizar o efeito vitrine. O efeito vitrine é uma das chaves para você gerar resultado no seu negócio. Eu vou mostrar isso hoje. E também não sabem como como reduzir as taxas das OTAs. São dependentes. É o que eu comentei no começo. Tem algumas pessoas que são dependentes, que vendem 80%, 90% por uma plataforma, por uma OTA, e acabam sendo dependentes daquilo. Então, a gente vai trabalhar para eliminar esses erros. Esses são os erros que impedem a maioria dos hoteleiros de terem resultados. E a maioria que não entende desse processo, ela não sabe como melhorar isso por desconhecer. E eu não julgo isso. É normal, a gente tem 1000 coisas para resolver no dia a dia e acaba não conseguindo focar em alguns pontos que importam de venda. Agora, sabe qual que é a melhor estratégia que você pode utilizar para não cometer esses erros? Tem uma estratégia muito boa que vocês podem utilizar e que eu vou mostrar, que evita, assim, eu diria que é a chave para conseguir o melhor resultado possível. Então, assim, como evitar esses erros? O que você pode aprender e fazer para não ter esses erros? E o nome é máquina de reservas. Máquina de reservas. Eu falo bastante da máquina de reservas, máquina de vendas. Algumas pessoas trocam. Reserva é uma venda. Então, máquina de vendas, máquina de reservas é um processo. E o que é uma máquina de reservas? Uma máquina de reservas é eu posso dizer que é uma esteira estratégica que você analisa todos os detalhes do seu cliente, todos os detalhes e as jornadas que o seu cliente passa e como que você melhora em cada etapa. Depois que você tem isso pronto, basta você começar com uma coisa simples, que é gerar audiência, porque o restante vai acontecer de forma automática.
Uma máquina de reservas, a gente passa por estratégia, define qual é a base da estrutura, utiliza o efeito vitrine, automatiza toda a parte de venda, deixa ali o piloto automático rodando. A gente também coloca toda a preparação do time comercial. Quando eu falo time comercial, às vezes o time comercial é você mesmo que vai responder o WhatsApp. Mas tem alguns hotéis que tem lá 3, 4 pessoas para trabalhar no time de reservas. Então, qual a mensagem que tem que ser enviada no WhatsApp? O que tem que ser colocado ali? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E tem a parte de gerar conteúdo e tráfego pago, que é qual tipo de conteúdo que você vai colocar ali? Como é que você vai gerar um audiência interessante e vai colocar um público mais qualificado para comprar a sua reserva? A gente vai falar bastante sobre isso. Algumas coisas que eu venho a falar que você não entenda, comenta aqui para mim, que eu ou meu time, eu vou responder daqui a pouco, mas alguém do meu time pode já tirar essa dúvida na hora ali no chat. Oferta diferenciada, eu gosto muito dessa parte de oferta diferenciada. E quando a gente cria uma oferta única, a gente não tem concorrente, então é muito mais prático de vender e a gente consegue subir o ticket, vender mais caro. Aqui tem até um caso da Ana, de Portugal, que talvez eu conte um pouco mais para vocês depois. E a venda propriamente dito. Então, isso é uma máquina de reservas. E o que você precisa saber para criar uma máquina de reservas? Para você criar uma máquina de reservas, você precisa saber o seguinte: quem é o teu público ideal? Qual o caminho que ele leva para reservar com você? Então, assim, o seu público ideal não precisa ser exatamente a pessoa em si que você já recebe no seu hotel. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa, que entrou, um aluno da minha mentoria, que ele me fez uma pergunta. Ele falou: olha, de segunda a quarta, de segunda a quinta, na verdade, mas de segunda a quarta, com um check-out na quinta, ele tem um público específico. De quinta até domingo, ele fica vazio. Aí ele falou assim: olha, eu não quero vender mais para esse público ali. Esse público, ele é o público de segunda a quinta. Mas eu quero atingir um público novo para quinta a domingo, um público mais focado no turismo. Então, de segunda a quinta, ele tem um público mais local. Local, o que eu digo, mais focado em negócios, que aproveitam de forma lógica o negócio, a localidade, em São Paulo. E de quinta a domingo, ele quer aproveitar o público de turismo. A gente montou uma estratégia para que ele atinja um público diferente. Então, ele foi pensar em qual é o público novo que ele quer atingir, faixa de idade, qual comportamento, se ele compra ou não. Essa é a primeira parte para você começar para você montar a sua máquina. Eu vou mostrar na prática, tá? Primeira parte para você montar a sua máquina. Depois disso, a gente entra em o quê? A jornada. Ele vem pelo Instagram, ele vem pelo LinkedIn, ele vem pelo YouTube. Por onde ele vem? Eu preciso ter o quê? Um robô no Instagram, eu preciso ter uma automação de LinkedIn, eu preciso mandar um link no YouTube. Qual é o caminho que eu vou levar a esse prospect, que é um futuro hóspede? Então eu preciso entender quem é, para quem eu estou me comunicando, qual é o caminho, qual é a jornada que ele vai percorrer até ele entrar em contato para fazer uma reserva. Tudo isso é basicamente o que você precisa de início para montar a sua máquina, para começar a ter a sua máquina. E o que você não precisa para montar a sua máquina? O que você não precisa de verdade para montar a sua máquina? Você não precisa ser um especialista em tecnologia. Longe disso, você vai conseguir montar sem ser um especialista em tecnologia, porque eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Você não precisa ser um especialista em estratégia de marketing. Eu já estudei 12 anos de marketing, já estou no mercado há 12 anos, eu vou te passar essa estratégia pronta. Você não precisa ser um especialista em marketing, é só aplicar que vai dar certo. E você não precisa ser um especialista em rede social. Você só precisa entender o que você vai colocar, que eu também vou te mostrar hoje aqui. Você não precisa ser aquele cara, aquela pessoa especialista em social media ou estratégias de marketing, algumas coisas assim. E talvez você já tenha tentado fazer várias coisas e não tenha tido o sucesso que você gostaria. Então, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Assim, você já deve ter se perguntado, já deve ter visto várias coisas e provavelmente travou em algum momento, não é isso? Então, a gente vai passar agora mão na massa. Deixa eu só pausar aqui e só passar um negócio para o time aqui rapidinho.
Vamos lá. Só fui perguntar algumas coisas aqui que o time tinha me passado. Vamos para a mão na massa? Vamos começar agora de verdade como montar esse processo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu estava nessa parte aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, existe uma ferramenta chamada ChatGPT. Talvez você já tenha ouvido falar, tá? É uma ferramenta de inteligência artificial. O meu áudio está saindo? Só confirmando, tá. Existe uma ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Então, para quem não ouviu falar, essa é uma ferramenta com inteligência artificial que você consegue fazer basicamente tudo relacionado a textos com um grande auxílio. Não quer dizer que aqui vai ser o melhor lugar do mundo, mas isso vai poupar tempo e gerar muito resultado para você. E o ChatGPT, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Tá? Eu utilizo uma versão paga, mas vocês conseguem fazer tudo isso que eu vou mostrar na versão gratuita. Inclusive, eu vou utilizar a versão gratuita para facilitar para todo mundo aqui na aplicação. Como é que você faz a conta? Você vem ali, faz uma conta, é gratuito e tudo mais. Lembra que eu falei que o processo para começar a montar a sua máquina de reservas é entender muito bem quem é o seu cliente? Então, muitas vezes a gente não sabe quem é o nosso cliente, e a gente pode vir aqui no ChatGPT e conversar com ele para que ele auxilie. Então, vamos lá. Suponhamos que você acabou de criar Boa. Acabei de receber uma orientação aqui do time, então eu vou fazer isso sim. Me falaram aqui para eu pegar um exemplo na prática de alguém. Então, alguém que está aqui, que está interagindo, coloca aqui algumas informações sobre o seu hotel, a sua pousada, e um pouco do cliente que você quer atingir. Só alguma referência simples que eu vou explorar ele. Pode falar da localidade da pousada ou hotel e qual é o tipo de cliente que você espera receber. Só isso. Eu já vou usar como exemplo aqui agora. Meu time acabou de falar que eu posso fazer isso. Coloca aqui no chat que eu já vou pegar e vou aplicar. Vai ser prático mesmo. Vamos mostrar aqui como funciona. Guilherme? Oi. E aí, Guilherme de Gramado, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu posso dar um exemplo da nossa estalagem aqui para ti? Pode sim. Tá. Eu não sei se pode ser falando ou tem que ser para o texto. Pode comentar contigo? Pode comentar que eu já vou anotar. Bom, a nossa estalagem é uma estalagem rural que tem 5 cabanas no interior de Gramado, né? E tem o objetivo de atrair um público que tem um perfil que busca tranquilidade, busca contemplação, num espaço que, apesar de ser rural, não tem nada a ver com hotel fazenda, né? É um espaço que, inclusive, não tem animais, não tem nada disso. É contemplação mesmo da natureza, com vista, um ambiente tranquilo que a pessoa descansa, em cabanas bem equipadas. E a gente acabou saindo um pouco do foco de pousada. Nós somos uma estalagem rural que busca se posicionar no mercado como cabanas de aluguel por temporada, porque nós temos um mini market, que nós chamamos de bodega, em que a pessoa encontra vários itens ali, ela anota numa comanda, leva para a cabana, e a cabana é toda equipada, com cozinha, com tudo que ela precisa para fazer suas refeições, e logicamente pode trazer de fora. Então o nosso perfil é um perfil, via de regra, casais ou famílias pequenas, com filhos pequenos, porque todas as cabanas comportam 4 ou 5 pessoas. Então esse é um perfil que a gente está buscando trabalhar, nós estamos no mercado há 2 anos e meio, né? Tu falasse aí da pousada do Bocaneiro, me empolgou bastante, porque o proprietário é meu primo, o Bocão, e não sei se ainda é dele, pelo menos foi ele que montou lá, e isso nos aproxima bastante até para fazer alguns trabalhos em parceria no futuro contigo, hein? Obrigado pela oportunidade. Muito bacana, Guilherme. Vamos lá. E legal saber da Bucaneiro. Eu vou utilizar essas informações que você passou aqui para mostrar na prática como eu vou um processo criativo para criar a máquina de vendas de verdade, a máquina de reservas. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela novamente. No ChatGPT. Como é que eu faço? Para quem não conhece o ChatGPT, você vai perguntar para ele, vai conversar com ele como se fosse uma pessoa mesmo, normal, e vai te explicar ali várias coisas. Então, eu vou colocar aqui
Olá, eu preciso da sua ajuda para identificar meu público-alvo, meu cliente ideal. Vou te passar algumas informações, para isso. Mandei uma primeira mensagem, né? Ele respondeu aqui de uma forma mais rápida. Não sei porque o meu plugin de fala não está funcionando. Eu costumo narrar isso. Então, eu estou precisando digitar. Eu tenho uma propriedade rural. Propriedade rural. São 5 cabanas em Gramado. E alugo para temporada. São cabanas equipadas. Beleza. Aqui eu coloquei algumas informações. A ideia aqui é você colocar o máximo de informações possíveis. Tá? Você pode falar do lugar, da região e tudo mais, colocar o máximo de informações possíveis. Eu vou ser mais objetivo, colocando algumas informações, só que quanto mais detalhe você coloca, mais preciso vai ficando o que você está fazendo. Tá? Então, vou manter essas daqui. Meu cliente, eu acredito que tem essas características, esse perfil. Assim, não tem um texto exato para colocar aqui, igual algumas pessoas falam. Muitas pessoas querem um texto exato, falam assim, olha, tem que ser assim. Na verdade, você pode ir inovando e criando e melhorando. E quando você não gostar de algo, você fala, olha, não gostei dessa resposta. Pode mudar? Melhora isso para mim? Já vou mostrar isso. Meu cliente, eu acredito que tem esse perfil. Vamos lá, vamos colocar as informações que ele me passou. Gosta de um ambiente tranquilo para contemplar a natureza. Normalmente são casais. Se tiver erro ortográfico também funciona, tá? O ChatGPT ele corrige. Normalmente são casais ou pequenas famílias. Ops, tá errado. E possuem um perfil tranquilo. Como posso montar o mapa do meu cliente ideal? Na verdade, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar. Monte o mapa do meu cliente ideal com base nessas informações. Aqui eu fiz uma pergunta bem rápida, tá? E ele me trouxe algumas informações a mais. Já vem falando, ó, casais e pequenas famílias, seu público-alvo é composto por, principalmente, ele pegou um resumo do que eu fiz. Aí o que eu posso fazer para ir melhorando? Qual o mapa da empatia? Na verdade, crie um mapa da empatia para esse cliente ideal. Aí ele vai trazer algumas características. Salva esse nome, mapa da empatia. O mapa da empatia, ele mostra o que essas pessoas veem, o que essas pessoas ouvem, ele vai me dando características. Ó. Por quê? Eu consigo entender um pouco mais do meu público. Quais são as dores, as preocupações que ele pode ter. Então, ó, dores. Preocupação com limpeza, segurança, comodidade das cabanas. Deseja evitar lugares barulhentos e lotados. Então, assim, tem algumas informações. Eu posso vir aqui e falar assim, legal, mas acredito que pode listar mais dores e desejos. Então, ele vem pedir para ele listar mais dores e desejos. O que é isso? Eu estou buscando as características do meu cliente ideal. Por que eu estou mostrando isso para vocês?
esse é o primeiro passo para entender toda a lógica do que a gente vai fazer. Quando você entende muito bem para quem você vai falar, aí a gente vem para outra parte. Essa pessoa, normalmente, utiliza qual tipo de rede social ou qual canal? Onde eu consigo encontrar essas pessoas normalmente? Quais redes sociais? Eu posso ir fazendo perguntas, e ele vai me falar, olha, redes sociais, Facebook, Instagram e Pinterest, porque ele listou aqui os motivos pelo qual ele colocou essas informações. Eu posso vir colocando mais coisas ainda. Sites, blogs, sites próprios, e-mail marketing, etc. Às vezes ele traz algumas informações que não são tão úteis, mas vale a gente começar a analisar cada detalhe disso aqui. Então, vamos lá. Fiz aqui algumas perguntas. Eu vou falar, gostei do Instagram e Pinterest. Como seria a jornada de compra desse cliente por essas redes? Aqui eu posso colocar o quê? Meu objetivo é reservar mais. Ele vem me contando algumas coisas. Primeiro contato, engajamento, exploração de perfil, inspiração, planejamento no Pinterest, descoberta e etc. Isso tudo está me dando todo um mapa, já indo para a segunda parte, de como eu vou me comunicar com esse público. Sabendo que eu tenho que me comunicar com esse público, eu venho para uma outra etapa. Então, a primeira etapa da máquina, entender para quem eu estou falando. Segunda etapa, entender onde essas pessoas estão, para que eu possa automatizar o processo. Como eu sei que aqui o Instagram é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, normalmente para a viagem o Instagram é muito bom. Instagram, muito bom. YouTube também é bom, porque tem muito viajante que quer entender mais sobre a localidade, então é um outro tipo de conteúdo. Mas vou concentrar aqui no Instagram. Você quer aqui colocar o seu Instagram, então, para funcionar. Legal. Eu sei que essa pessoa vai ter um primeiro contato, ele descobre um pouco mais do seu lugar, ele busca mais informações ali, com hashtags e tal. Aí ele busca um engajamento. O que ele faz? Eles começam a seguir o perfil, eles vão buscar algumas informações a mais, como fotos, história do lugar. Ó, grava bem essa palavra, histórias. E isso faz com que essa pessoa comece a se engajar com o perfil para que em algum momento ela tome a decisão de compra. Muitas vezes a viagem é um sonho ainda. Então, pensando na experiência do cliente, o cliente sonha com aquela viagem. Então, ele vai ficar ali seguindo o perfil, vendo as coisas, até que em algum momento ele toma a decisão de compra. E também tem a exploração do perfil, que é o seu cliente ideal, acaba explorando para conhecer mais sobre as cabanas, comodidades e tudo mais. O que eu vou dizer sobre essa parte? Trazendo para o lado do marketing, eu diria que eu tenho topo, meio e fundo de funil nessa etapa. Eu tenho pessoas que vão descobrir o lugar, que vão buscar mais informações, tenho pessoas que vão começar a seguir e engajar, então essas pessoas estão no meio ali de um funil de vendas, e tem as pessoas que de fato vão perguntar, fazer orçamento e tudo mais, que elas estão indo para o fim, para o fundo do funil, tá? Eu não vou falar de funil de vendas hoje aprofundado, isso pode ser em outro momento. Se vocês quiserem, eu posso gravar uma aula sobre isso, ou fazer uma outra masterclass dessa só sobre o funil de vendas. Mas entendendo sobre a jornada aqui, eu já sei que a pessoa, já sei as características do meu cliente, já sei algumas informações do canal que ela utiliza, e agora eu preciso entender como que eu vou fazer para que eu venda mais ali para ela. Primeiro passo, quando a gente aumenta o processo, é entender que como eu vou me comunicar com eles. Então, eu vou colocar aqui, como eu devo me comunicar no Instagram para gerar mais solicitações de reservas. Vou colocar aqui. Ele vai me trazer mais algumas coisas. Qual a ideia aqui? Ele vem a conteúdo visual atraente, narrativa atraente, legendas. Legendas persuasivas, destaques, comentários e tudo mais. E tem aqui várias coisas, né? Vários detalhes. Então, ele já me entendeu, já me explicou como que eu devo me comunicar em si no Instagram. Deixa eu pausar aqui rapidinho, que me informaram aqui. Vocês estão com alguma dúvida até o momento?
Gerou alguma dúvida? Eu sei que eu acabo falando bastante e tudo mais, eu vou avançando, mas comenta aqui, tem alguma dúvida? Tá, tudo ok. Me responde aqui no chat. Quem aqui já usa o chat GPT? Eu quero saber só para ver se quem está familiarizado. E pode colocar se já utiliza pago ou gratuito e tudo mais. Pode colocar aqui no chat, só para eu entender um pouco mais do perfil, para eu avançar aqui. Eu estou indo bem básico no GPT, então eu poderia aprofundar mais algumas coisas. Eu estou indo bem básico, porque eu sei que algumas pessoas não utilizam ainda. Tá, o Rodrigo colocou aqui dificilmente o gratuito. Eu uso gratuito. Romana, Vinícius, boa, boa, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, você mesmo já fez alguma vez isso? Já identificou o seu público? Já escreveu sobre isso o seu público? Se quiser comentar. A nossa identificação de público sempre foi bastante empírica, muito baseada no que nós desejávamos em receber. E nós cometemos alguns equívocos no início, quando a gente entendeu que o público família seria um público que buscaria muito esse tipo de hospedagem, mas nós percebemos que nós não oferecemos e não oferecíamos, de fato, nada para crianças, né? Então, a gente teve que readequar o nosso perfil no caminho para tentar permanecer atraindo públicos mistos, o que tirou o foco do trabalho, na verdade, né? Nós tínhamos uma ideia de trazer famílias e percebemos que nós não tínhamos nada a oferecer aos pequenos e que, na verdade, o nosso espaço era um espaço apropriado para casais, de fato. Mas as cabanas já equipadas, com um espaço bastante amplo para receber família, então isso criou uma situação bastante dúbia no foco de trabalho, e isso permanece até hoje. Entendi. Bom, vou até pegar um gancho do que você comentou aqui para dar uma orientação para todo mundo. A gente pode trabalhar com vários públicos. Não tem problema em si trabalhar com vários públicos nesse processo. A questão é entender qual o momento de cada público e como que a gente vai trabalhar com esse público. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu comentei agora há pouco sobre esse aluno da mentoria de São Paulo. Em alguns dias da semana, ele tem um público específico que lota o estabelecimento dele, e outros dias da semana ele vai trabalhar outro público, porque são dias que não tem aquele primeiro público. Então, ele entendeu que dá para trabalhar dois públicos diferentes. Vou dar um outro exemplo. Hoje cedo eu conversando com uma pessoa do Maranhão, falando de kitesurf, etc. Ela tem uma época do ano que o público é muito bom para o kitesurf, mas também tem uma época do ano que o público para São João é muito bom. Então, são públicos diferentes que podem ser explorados em momentos específicos. Então, trazendo para você, Guilherme, trazendo para você, olhando com essa ótica, você pode ter ali para o público família, em determinado momento, mas a gente sabe que tem as férias escolares, por isso ali daria muito certo. Mas também tem o público casal, que você pode explorar um momento que não é férias. Então, assim, claro, tem que aprofundar muito mais, eu não consigo detalhar muito para o teu negócio agora, porque isso teria um diagnóstico muito mais completo. Mas sendo bem objetivo, pessoal, para todo mundo, tem o período de sazonalidade e a gente pode trabalhar públicos diferentes de acordo com a sazonalidade. Você não precisa estar cheio na alta temporada e vazio na baixa temporada. Você pode estar cheio na alta temporada com um público de temporada e pode estar cheio na baixa temporada daquele público com outro público, como público de terceira idade, dependendo do negócio, públicos diferentes, públicos do mercado exterior, você pode ter muitas pessoas vindo de fora. Então, assim, tem alguns casos que você pode ter ali, no meio do ano, é muito ruim para alguns lugares no Brasil, só que o público europeu acaba viajando também para cá. Então, tem como entender o seu público, aprofundar mais sobre cada detalhe desse. E uma coisa interessante é que, assim, cada público, ele não é frio ou quente, ele depende do momento e da oferta certa. Então, você consegue trabalhar com públicos que seriam frios, em algum momento, para mais reservas e algumas coisas assim. Deixa eu voltar aqui para a tela, eu vou mostrar mais algumas coisas, então, já que eu pausei aqui para fazer essas perguntas.
Eu cheguei o quê? Expliquei como é que você entende o seu público ali, como é que você vai pesquisar. Aqui, a gente pode ir aprofundando muito mais no público, perguntar o que eles gostam, o que chama mais atenção e etc. Eu não vou avançar muito, senão a gente vai passar da hora que eu programei aqui com vocês. Então, deixa eu passar mais uma informação legal, mais algumas coisas. A gente chegou até o ponto de público, caminho que ele utiliza, então a jornada que ele segue é a jornada via Instagram, então ele vai vir por ali, ele consome por ali, tudo bem? E eu posso vir aqui agora, lembra que eu falei para gravar aquela palavrinha histórias? Então, o melhor tipo de conteúdo para começar a engajar com seu público é o conteúdo de narrativas e histórias. Deixa eu ver aqui só se tem alguém com o microfone aberto. É o público de histórias. Como assim histórias? É possível você criar e contar histórias em vídeos que conectam muito bem com as pessoas. Essa técnica de história é a técnica de storytelling. É uma técnica muito usada e que, quando você aplica bem feito para o seu negócio, para os seus conteúdos, para os seus posts, você conecta diretamente com o seu público. Então, ali, como eu peguei a característica do público, eu vou vir aqui agora e vou falar assim, ó, preciso criar alguns conteúdos para Reels do Instagram. Me dê ideias de narrativas com storytelling. Nem sei se está certo. Ele vai corrigir se estiver errado. Então, eu pedi para ele me dar algumas ideias de narrativas com storytelling. Então, eu posso falar, tour pela cabana, dia na natureza, mostrar um dia... Ele está me dando ideias do que eu posso fazer com as pequenas referências que eu dei. Daqui a pouco eu abro para falar. Tá? Luan, eu acredito que você consegue dar uma olhada no microfone para bloquear. Quem tiver com o microfone aberto, eu peço só para fechar para não ficar ruim para todo mundo escutar. Tá? Aqui nessa parte, ó, ele me deu algumas ideias. E essas ideias aqui servem para criar conteúdo. Então, eu posso vir aqui e falar. Me escreva o roteiro de um vídeo Reels para meu negócio, para minha cabana. Cabanas. Utilize gatilhos mentais. Utilize storytelling. E deixa eu colocar mais alguma coisa aqui que eu posso colocar. E, ao fim, uma CTA, já vou explicar o que é, uma CTA para responderem. CTA, o que é uma CTA? CTA é uma chamada para ação. Então, quando a gente utiliza uma CTA, a gente fala para a pessoa entrar, fazer uma ação, tomar uma ação, tá? Tem uma outra coisa que eu posso colocar aqui que eu não coloquei, que seria utilizar o framework AIDA. Já vou fazer um pedido utilizando o framework AIDA. Ele é incrível, tá? Aqui ele me deu a ideia, ó. Cena 1, primeiros 5 segundos, eu vou pegar uma imagem da propriedade rural no início de um belo dia, com a música suave. Cena 2, bem-vindo ao nosso refúgio. Então aqui eu vou narrar, ó, o narrador começa. Bem-vindo ao nosso refúgio. Aí eu venho com mais informações, uma cena da cabana e tudo mais, uma cena da cabana e tudo mais. Aqui a tranquilidade, o narrador de novo, ó, aqui a tranquilidade é a protagonista, e eu venho, ó, tem as informações. Ele já me deu uma ideia de um conteúdo que eu vou colocar ali. Ele já me deu uma ideia de um vídeo que eu posso fazer. Agora eu vou pedir um outro aqui, já eu volto para explicar mais algumas coisas aqui. Eu vou mandar novamente isso aqui, só que eu vou colocar o framework AIDA. Utilize gatilhos mentais, utilize storytelling, tenha como base o AIDA. Eu poderia colocar só o AIDA para comentarem.
Então, pedir mais um aqui, ele vai me dar uma ideia. Vocês já conheciam essas ferramentas, esse framework, como Storytelling, AIDA? Já ouviram falar sobre isso? Comenta aqui para mim, quero saber se vocês já conheciam isso. Ah, legal. Não, Guilherme, beleza. Salva esse nome, porque esses nomes são muito bons. E o ChatGPT, ele é muito bom, mas quando a gente utiliza essas ferramentas, esses nomes, essas solicitações, ele traz ele traz algo muito mais preciso para a gente, tá? Então, tá aqui, legal. A Micaela já sim. Legal, gente. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Falando sobre esse segundo aqui que ele me trouxe. Ele vem e utiliza o AIDA. O que é o AIDA? Atenção, interesse, desejo, que ele colocou mais um sobre desejo ainda, e ação. O que é isso? A gente chama atenção. A gente gera um interesse ali, a gente gera um desejo para a pessoa, direciona ele e tem uma ação no final. Tá, quando eu coloco essas informações aqui, quando eu coloco essas informações aqui, ele me trouxe um outro formato de vídeo, pegando aqui, ó, sinta tranquilidade, a cena de um casal caminhando de mãos dadas na trilha na propriedade. Explore momentos juntos. Um texto que aparece na tela. Então ele me deu aqui, ó, textos na telas, e eu venho, ó, um close detalhado, luxuoso da cabana. Ele está me dando todas as informações para que eu consiga gravar, para que eu consiga colocar o texto, para que eu consiga narrar. E a gente pode ir pedindo mais coisas ainda. E a gente pode ir pedindo mais coisas aqui ainda. Então, assim, isso conecta diretamente com o público que a gente falou ali. Onde essa parte aqui está na máquina de vendas? Lembra que eu mostrei agora há pouco? Deixa eu voltar aqui. O que eu falei sobre a máquina de vendas? O que eu falei sobre a máquina de vendas? A gente pensou no público, a gente entendeu a jornada dele, o caminho, entendeu o Instagram, e agora como a gente comunica com ele no Instagram. Tudo utilizando a inteligência artificial para acelerar a nossa produção aqui. Essas técnicas que eu falo aqui, que eu mostrei, como o AIDA, como esses processos, são técnicas de copywriting. É uma técnica muito avançada de comunicação em si, e é um assunto que a gente pode fazer em outro momento, falar em outro momento sobre essa parte, tá? Senão, daria uma outra masterclass só sobre copywriting. Copywriting é uma ciência muito legal, muito bacana, e quando a gente utiliza essas ferramentas, esses frameworks dela, a gente consegue mais resultado, tá? Então, salvem esses nomes, que esses nomes vão ajudar bastante na hora da pesquisa. Depois eu vou compartilhar também esse processo. Deixa eu voltar aqui. Feito isso, eu tenho uma base e eu tenho um público ali. Então, vou voltar para a minha tela rapidinho aqui, para olhar bem. Até aqui, vocês conseguiram entender como é que está? Tá sendo tranquilo? Eu estou conseguindo explicar de uma forma fácil de entender? Está com alguma dúvida? Porque às vezes eu coloco algum termo técnico e pode ser que vocês não tenham entendido ali alguma coisa que eu tenha falado. Então, pode perguntar aqui, pode colocar. E assim, eu falo pra caramba, todo mundo sabe que eu falo pra caramba, falo muito, mas assim, eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês como, assim, se tem alguma dúvida, o que eu posso falar mais. Deixa eu ver aqui. Está ótimo de entender, bem didático. Obrigado, Micaela. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, vou avançar para mais uma parte. Agora que eu vi aqui que tem 22 pessoas. Que legal, bem-vindo, gente. Tem outras pessoas que eu não falei no começo, vocês entraram no meio do caminho ali, enquanto eu estava falando, mas sejam bem-vindos para quem eu não cumprimentei ainda. Podem colocar aqui se tiver alguma dúvida, tá? Alguma dúvida específica. Depois dessa parte, quando a gente fala dessa parte, então, me avisaram aqui que o da Micaela, ela passou alguns dados aqui para fazer. Micaela, como o tempo aqui é bem apertado, eu vou fazer o seguinte, depois lá no grupo, você manda lá, que eu vou fazer para você, vou mostrar o seu e tudo mais de uma forma mais específica para você, tá? Legal que você está fazendo aí junto. Qualquer dúvida, pode mandar aqui que a gente já responde na hora. Voltando. Tenho lá a máquina, entendi meu público, entendi um pouco da comunicação. Eu vou voltar sempre nessa parte, porque essa parte é a chave. Depois, são ferramentas.
Entendi meu público, entendi a comunicação, entendi a jornada que ele segue e como eu vou me comunicar com ele, aí eu preciso entender como que eu vou automatizar isso. E eu vou passar isso daqui a pouquinho. Só vou dar um detalhe sobre esse ponto de público. Muitas vezes a gente tende a só fazer um anúncio falando, compra aqui a minha hospedagem. E o que acontece? Quando a gente oferece algo só de compre, as pessoas tendem a não comprar. Por quê? Ninguém gosta que alguém fique vendendo para eles. Ninguém é muito fã de vendedor que fica ali, compra aqui, compra aqui, compra aqui, reserva aqui, desconto, não sei o quê. As pessoas normalmente não gostam disso. Eu acredito que vocês também não gostam disso. Comenta aqui até. Se alguém gostar disso, pode comentar. Mas assim, pelo que eu tenho visto, normalmente ninguém gosta de ter um vendedor ali oferecendo um monte de coisa. Então, quando a gente fica oferecendo muito uma hospedagem, o que acontece? As pessoas não querem reservar. Então, como as pessoas acabam não querendo reservar ali, a gente fica panfletando, vamos dizer assim. É igual aquela pessoazinha lá, dando um panfleto na rua. Quando a gente está panfletando, a gente não gera valor suficiente para o cliente comprar da gente. Então, a gente precisa entender essa parte e gerar valor. E por que eu estou dizendo isso? Você entendeu o teu público, entendeu a jornada dele, entendeu o conteúdo, não é um conteúdo de venda, é um conteúdo de valor. É uma história, é uma narrativa, é uma comunicação muito mais assertiva para o teu público, que é que você definiu. E quando você tem essa comunicação assertiva, o que você vai fazer? Você vai investir em alguns anúncios depois eu vou contar sobre isso, que a gente chama de um efeito bola de neve. Eu conto um pouco mais para frente, mas assim, você vai basicamente impulsionar esses conteúdos, falando uma linguagem bem mais simples, você vai impulsionar esses conteúdos para que mais pessoas visualizem eles, e quando você quiser fazer uma oferta, você vai fazer um anúncio de oferta somente para quem visualizou esse conteúdo, para quem engajou com o seu conteúdo. Isso é bem mais, um pouco avançado na parte de anúncios, tá? Não vou dizer tão avançado, mas é um tipo de anúncio somente para quem visualizou o seu conteúdo. Por quê? Você só vai oferecer para quem já conhece o seu conteúdo, e não para todo mundo. Fica muito mais fácil de gerar venda através disso, tá? Deixa eu compartilhar aqui, então, novamente. Não é possível compartilhar. Calma aí que deu um erro de compartilhamento. Ou janela, compartilhar. Agora sim, acredito que foi. Beleza, feito isso, a gente tem uma outra tarefa, uma outra coisa. Eu já tenho, então, claro aqui, do meu público, da jornada dele. Quando eu postar alguma coisa e ele comunicar ali, ele vai precisar receber uma ação, vai fazer uma ação, que é o que eu comentei que eu iria falar depois. Então, aqui no fim, eu falei para ele, reserve agora e comente abaixo para um desconto. Eu não gosto muito dessa frase aqui, então nem sempre o GPT vai te dar 100% das coisas, você precisa pensar sobre isso. Eu costumo colocar no final para a pessoa fazer um comentário. Comenta aqui alguma coisa específica. Talvez alguns de vocês aqui devem ter visto algum post meu falando comente RD24. Por quê? Era um gatilho que eu tinha colocado em uma outra automação que levava a pessoa a receber uma chamada. Aqui o que acontece? Quando você faz um conteúdo desse e pede para a pessoa comentar algo, você pode pedir para ela marcar, você pode pedir para ela falar algo específico. Então, tudo depende do conteúdo. Se no final do vídeo você fala assim, olha, condições exclusivas para casais, comente casal ou comente amor, que você vai receber alguma coisa exclusiva para aquilo. Que você vai receber um contato para reserva. Aí a gente pode criar várias coisas, tá? É só uma ideia agora. O que isso vai acontecer? Então, ó, só para recapitular. Você fez um post de um conteúdo muito específico, muito legal, focado no teu público, vai chegar lá na frente. Esse público vai ver. Se a mulher viu aquele vídeo, ela vai compartilhar com o marido, ou ao contrário, mas normalmente a mulher viu o conteúdo, ela compartilha com o marido e fala, vamos lá, o que você acha, etc. Seguindo o exemplo do Guilherme, da Cabana, isso pode acontecer. Então, um dos objetivos você pode chegar no final e falar assim, compartilhe com a pessoa que vai te levar para esse lugar, ou marque aqui a pessoa que vai te levar para passar um final de semana na cabana. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. E também você pode fazer outros tipos de menções. Você pode falar para a pessoa assim, para você prefere viajar no frio ou no calor? Fazer algumas perguntas e tudo mais para gerar engajamento, tá? O que isso vai acontecer? Então, um dos objetivos é outros tipos de menções. Você pode falar para a pessoa assim, para você prefere viajar no frio ou no calor? Fazer algumas perguntas e tudo mais para gerar engajamento, tá? O que isso vai acontecer? Então, um dos objetivos é outros tipos de menções. Você pode falar para a pessoa assim, para você prefere viajar no frio ou no calor? Fazer algumas perguntas e tudo mais para gerar engajamento, tá?
Quando você coloca uma automação dessa, a gente vem para a segunda ferramenta que eu quero mostrar hoje para vocês. A segunda ferramenta que eu vou mostrar hoje é o ManyChat. ManyChat. Essa ferramenta aqui. Eu nem sei porque minha conta deslogou, mas vamos lá, deixa eu logar novamente. Deixa eu tirar aqui a tela rapidinho para eu logar. Enquanto eu vou logar. Alguém aqui, comenta aqui para mim, alguém aqui já conhece o ManyChat? Já ouviu falar do ManyChat? Deixa eu ver aqui. O Rodrigo, legal, Rodrigo. O Vinícius já usa, legal. Guilherme também não usa, a Thaís não, ok. O que é o ManyChat? O ManyChat é uma ferramenta de automação, é um bot, é um robô, que ele faz algumas automações de contato e de conversa. E essas automações servem para auxiliar no nosso processo. Imagina só, uma pessoa chegar lá no seu direct ou no seu conteúdo, 3 horas da manhã, e mandar uma mensagem. E uma automação, um robô, mandar um direct para ela, falando assim, ah, que legal que você veio aqui, você está querendo saber fazer um orçamento ou já reservar agora? E quando ela clicar naquele reservar agora, ela vai direto para o seu motor de reservas e faz uma reserva automática. Isso tudo sem ninguém falar ali, de forma totalmente configurada e automatizada anteriormente. Então você gera mais reservas, e isso faz com que o seu processo fique automático, automatizado. Agora imagina isso acontecendo com 40 pessoas, chegando lá de madrugada, chegando no outro horário, e o seu robô fazendo isso. E você não precisa ter um funcionário para resolver aquilo, você não precisa também estar ali se você é quem responde. Isso tudo acontece de forma automática para você. Então, vou mostrar aqui na prática como eu configuro normalmente uma ferramenta dessa. Vai ser bem simples, tá, gente? Se eu mostrar, porque se eu fosse avançar na configuração seria mais demorado, então vai ser de uma forma objetiva para que vocês consigam entender e visualizar esse processo, tá? Já me avisaram aqui que o meu tempo de aula já está chegando, está estourando, estou falando muito. Eu falo bastante, eu acabo falando bastante, eu gosto muito de trazer. Estou aqui dentro do ManyChat, eu loguei, eu estou usando uma conta Pro, mas você pode utilizar uma conta gratuita também. Qual a diferença da Pro para a gratuita? A Pro eu tenho outras funções a mais, e a gratuita eu tenho um comando ali que aparece falando, feito com o ManyChat. Dá para testar a gratuita, começar na gratuita, ver o resultado, e depois, vendo as vantagens, mudar para a Pro. Eu tenho aqui alguns robôs, alguns bots, e eu vou mostrar aqui como funciona algumas coisas que eu já fiz, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, a sessão de mentoria. Quando eu faço uma sessão de mentoria, eu faço alguns comandos, eu envio ali para as pessoas agendarem uma sessão de mentoria. Eu separo normalmente em gatilhos e sequência. Quando eu separo em gatilho, eu venho aqui, eu estou dentro do robô, tá? No robô, eu tenho aqui, ó, quando alguém responder, ó, Instagram Stories. Quando alguém responder o meu Stories, com esse comando, ele vai receber o início da automação. Quando alguém, deixa eu abrir outra aqui, quando alguém comentar em alguma publicação, algum Reels meu, algum vídeo, a mesma coisa, vai receber esse comando. Quando alguém comentar em alguma live que eu fizer, também vai receber. E quando alguém digitar em algum comentário, alguma coisa assim, ou mandar uma mensagem privada, um direct para mim, com algum desses comandos também vai receber. O que eu quero dizer aqui? Imagina só, você lá no seu hotel, colocar uma automação dessa, e a pessoa só manda lá, quero fazer uma reserva, ou alguma coisa assim, e a automação automaticamente começa a funcionar para ela, e gerar uma reserva. Aqui, você começa a coletar informações das pessoas e coletar dados que são muito importantes para você fazer campanha, anúncio e outras coisas depois. E tem pessoas respondendo para vocês. Então, aqui eu tenho uma mensagem rápida. Quando a pessoa responde, ela vem para um botão. Nesse botão, então imagina, ó, ela mandou aquele... Deixa eu voltar aqui para quem não conhece. Ela respondeu lá o meu Stories. Automaticamente, ela recebe essa mensagem no direct dela.
Quando ela recebe uma mensagem com um botão, eu falo lá para ela, inclusive você pode ir ali, nesse caso meu, eu estou levando para uma sessão, para uma agenda. A pessoa pode vir aqui e agendar. Eu botei um link para ela direcionar, um link da URL. Mas também fiz um comando falando, atraso inteligente de 5 minutos. Então, se eu mandar um direct para a pessoa e em 5 minutos, na verdade, eu mandei um direct, 5 minutos depois, ele vai mandar a pessoa para uma outra automação, que é essa automação aqui. O que essa automação faz? Ela faz uma pergunta para a pessoa, e aí, conseguiu agendar? Ou conseguiu reservar? Poderia fazer isso, sim ou não. Se ela falar sim, ela vem para maravilha, muito, que legal e tal, e pronto, dá andamento. Se ela falar não, tem aqui novamente levando para ela. Agora imagina isso no seu hotel, e tendo 10, 20, 30, 100 pessoas mandando mensagem para você, e a sua ferramenta respondendo e gerando reservas de uma forma automática, automatizada. Então, esses são os processos, esses são os processos que você pode fazer, e tudo isso para você aumentar, de fato, as suas reservas. E quando você monta, coloca esses processos para funcionar, você pode dizer adeus às OTAs. Imagina só, você produzir um Reels no seu Instagram, não estou falando de produzir todo dia, não. Você produzir um Reels específico, alguns conteúdos, impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, e quando as pessoas comentarem, o seu Instagram automaticamente faz esse processo e gera reserva para você. Isso é uma máquina de reserva. Então, quando eu coloco que a máquina de reserva começa com entender o seu público, você primeiro entende o seu público, depois que você entende o seu público, você entende a jornada que ele faz, você cria conteúdo nessa jornada. Depois que você cria conteúdo nessa jornada, você automatiza o processo de comunicação. E depois que você automatiza o processo de comunicação, você leva ele para fazer uma reserva automática ali. Então você consegue ter escala. Por quê? Quanto mais você investir no início da sua máquina, deixa eu voltar lá na tela. Deixa eu voltar no slide que eu mostrei. Quanto mais você investe no início da sua máquina, mais escala você vai ter para trazer mais pessoas. Então, você vai investir mais em gerar o conteúdo, oferta, vai automatizar o processo e mais pessoas vão reservar. Agora, tudo isso você pode começar agora a aplicar no seu negócio. Eu mostrei aqui para vocês, na prática, como que eu faço. E vocês aqui podem pegar tudo que eu acabei de falar para vocês e aplicar. Eu não escondi nada do que eu faço. O ManyChat eu não aprofundei muito falando de ManyChat, porque é só uma ferramenta. Se você for escrever, e a gente está com um tempo aqui, assim, já no limite. Então, se você for escrever um texto para o ManyChat, um robô, uma comunicação, você vai lá no chat GPT e vai falar, eu preciso fazer uma automação para contato no Instagram Direct. Quais as mensagens que eu posso colocar? Me dê exemplos de mensagem. Se a mensagem não ficar boa, você vai falar, eu não gostei dessa mensagem, gostaria de falar isso, isso e isso. E ele vai melhorar a mensagem. Então, toda essa automação pode ser feita usando apenas essas ferramentas que eu te falei. E você consegue deixar a sua máquina de reservas automática. Quanto mais você produzir conteúdo e mais você gerar venda, mais audiência depois no seu Instagram, isso eu falei de Instagram só, você tem mais escala nas reservas. E você acaba dizendo tchau para Booking, você não precisa ficar refém de pagar 15%, e você tem uma reserva ali que vai gerar muito mais resultado para você, podendo escalar talvez ticket e outras coisas a mais. Do quê? Tá me falando aqui que o Guilherme comentou que 55% das OTAs. Foi isso, Guilherme? É que eu acabei não acompanhando o chat. Sim, é que, na verdade, com essa história toda de acrescentar gênios, desconto mobile e tal, e como é importante que os nossos valores, nossos preços sejam melhores quando a pessoa faz direto conosco, e infelizmente a gente precisa acrescentar isso no valor que vai nas OTAs, tanto na Booking quanto no Airbnb e outros, né, Expedia, enfim.
E hoje a nossa realidade coloca 55% sobre o nosso preço quando é inserido na Booking, e isso espanta bastante. Então a gente fica numa situação bastante difícil, né? Entendi. Te entendo, e realmente é o que acontece. E quando você tem uma máquina dessa automática, você tem mais reservas diretas e você só vai pagar a taxa da sua reserva direta. Então, da sua plataforma em si de venda, do seu motor de reservas, vamos dizer assim. Pessoal, eu sei que eu falei bastante, tem muita coisa aqui ainda, daria para falar muito mais, eu adoro passar esse conteúdo, eu gosto muito mesmo, e eu mostro de verdade como que eu faço. Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida sobre a máquina, se ficou alguma dúvida sobre o robô, como que eu posso melhorar ali, como eu posso informar mais, se faltou alguma coisa, algum detalhe que vocês não entenderam. Pode colocar aqui a hora, se quiser, pode comentar aqui também, que eu já vou tirar essa dúvida agora, para a gente... Ó, o Luan falou aqui para todo mundo compartilhar o arroba aqui no chat. Legal. Compartilha aí o arroba, depois eu vou dar uma olhada lá no Insta de todo mundo, tá? Pode compartilhar aqui. Sobre a criação da integração do ManyChat. Legal, Romana. Romana, basicamente funciona o seguinte. O ManyChat é uma ferramenta que é integrada com o Instagram e o Facebook. Quando a gente cria a conta, a gente vai logar lá com a nossa conta do Meta, vamos dizer assim, do Instagram, e vai autorizar para que funcione. É bem simples, é bem intuitivo mesmo. Então, não tem problema ali, tá? Ela é bem, bem tranquila. Pode acontecer de falar assim, aceite as políticas. Então, você vai ter que ir lá nas configurações de sua conta, aceitar as políticas e etc. Mas, assim, é bem simples, não tem muito mistério. Depois, qualquer coisa, pode mandar lá no grupo que a gente auxilia nessa parte também. Mais alguma dúvida? Pessoal, compartilho de vocês. Estou vendo aqui as mensagens. Legal. Nossos dias são muito corridos. Alguém especialista em front. Bom, legal. Eu vi aqui várias mensagens, algumas coisas assim, mas dúvida mesmo para falar não. Então, eu vou avançar um pouco aqui na reunião para a gente não perder o horário que a gente combinou, tá? Vou avançar aqui para a gente começar. Deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, peço desculpa porque eu paro aqui algumas vezes e tudo mais. É tudo ao vivo, tá? Então aqui não tem nenhuma... a gente não está fazendo nada gravado e tal, é tudo ao vivo, então a equipe manda mensagem, para aqui, me chama, porque às vezes eu deixo passar um pedido, alguma informação ali no chat, tá? Minha tela está compartilhando já, então deixa eu voltar para o slide aqui para funcionar melhor. Uma coisa legal que a gente parou, que seria assim, por que agora daria certo fazer isso tudo que eu falei? O que acontece é que quando a gente fala de máquina em si, a gente precisa ter todo um caminho, todo um suporte. Eu mostrei aqui uma base de como fazer. Mas por que daria certo de verdade? Porque talvez você nunca tenha tido um checklist completo para seguir. Então, assim, hoje eu mostrei o passo a passo para que você possa seguir. Como é que você vai avançar nisso? E, assim, quando eu falo do checklist e tudo mais, você vai conseguir aplicar tudo isso que eu mostrei. Eu mostrei de uma forma bem simples para que todo mundo consiga aplicar, do básico ao avançado. E agora, com isso tudo que eu mostrei para vocês, com esse plano de ação, tem 3 opções. Vocês têm 3 opções. Primeira opção é não fazer nada. Fazer nada com isso que eu falei, é simplesmente fechar e falar, olha, tá, perdi meu tempo ali, foi uma informação e tal, mas não dá certo. Ou tentar fazer tudo por conta própria, fazer sozinho, pegar e falar, vou fazer, vai dar certo e tudo. É possível, tá? É possível fazer por conta própria. Você vai conseguir fazer? Vai. Vai demorar? Vai demorar, porque tem uma curva de aprendizagem. Ou você já pode começar com tudo pronto
com a minha supervisão e a da minha equipe. Quando eu falo disso, eu quero apresentar para vocês o Programa de Formação Hotelaria Club. O que é o Programa de Formação Hotelaria Club? É uma assessoria em grupo personalizada para os hoteleiros, de como criar sua máquina de vendas automatizada para o seu meio de hospedagem em até 3 meses. Muitas pessoas fazem isso nas primeiras semanas, tá? E assim, como que você vai, com um programa de hotelaria, você consegue impulsionar suas reservas diretas, você consegue reduzir a dependência da OTA e aumentar a sua lucratividade. Você consegue gerar muito mais resultado. E assim, a gente não faz para você isso. A gente te ensina de verdade como fazer. A gente assessora. Então é um programa de assessoria. A gente vai ali, senta junto e define como que deve ser feito. Então, você fez um pedido ali no chat GPT, não sabe se está certo? Você manda para a gente dá uma olhada, revisa e fala, olha, vai por esse caminho, melhora nisso, muda naquilo. Então, é um programa de assessoria. É uma assessoria onde a gente consegue entregar e mostrar tudo, revisar o que você está fazendo e te auxiliar na melhor forma possível para que você consiga fazer mais e cada vez melhor. E antes de eu te dizer para quem que é esse programa de formação, deixa eu dizer para quem que não é o programa de formação. O programa de formação ele não é para quem acredita em fórmula mágica e que acredita que é rápido para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecerem ali. Não, longe disso. Fórmula mágica não existe. É trabalho duro mesmo para gerar resultado. Esse programa também não é para quem acha que o método vai fazer tudo por eles. É um programa de assessoria, não é uma consultoria. Então a gente não faz, de verdade. Nada cai do céu. Você precisa colocar ali os seus 50%, colocar a mão na massa e fazer. A gente te dá toda a informação, todo o suporte, tudo que precisa. Mas, para quem acredita que só o método dá certo, não é para essa pessoa também. E esse programa também não é para quem não tem disposição para executar. Então, assim, eu mostrei aqui como funciona. Algumas coisinhas só, tem muito mais coisa. Só que só ao mostrar isso aqui, tem pessoas que vão executar e tem pessoas que não vão executar. Então, esse programa não é para quem não tem disposição de executar, de colocar a mão na massa, de fazer de verdade. Tá? E deixa eu te dizer, então, para quem que é o Programa de Formação Hotelaria Club? O Programa de Formação Hotelaria Club, ele é perfeito para quem não sabe por onde começar, então, para quem ainda está perdido, não sabe como que vai começar, o que tem que usar, qual o detalhe e qual o início mesmo do processo, da jornada. Ele é perfeito para quem tem medo das ferramentas. Então, para quem não conhece de ferramenta, tem medo ali dessas ferramentas, a gente auxilia tudo. A gente mostra tudo. Entrega coisas prontas para facilitar. A gente não faz, mas a gente entrega templates e ferramentas que auxiliam todo o processo. Ele é perfeito também para quem não sabe como que a tecnologia conversa. Assim, quem não tem um acesso a um passo a passo. Aqui eu mostrei um passo a passo para uma máquina de reserva. Mas existem várias outras e que você pode integrar e automatizar todas ao mesmo tempo, para vir reserva de tudo quanto é lugar. Esse programa também é perfeito para quem já fez muitos cursos e não conseguiu sair do lugar. Então, assim, eu sei que tem muita gente aqui que já estudou pra caramba, já buscou um monte de informação, já investiu em vários cursos, mas não conseguiu aumentar de fato as reservas, ou aumentou por um período e acabou não mantendo a rotina de crescimento exponencial. Esse programa também é perfeito para quem não conseguiu atrair mais reservas diretas tentando por conta própria. Quem já fez de tudo ali, mas não conseguiu atrair mais clientes e mais reservas diretas. E acaba sendo refém da Booking, da Decolar, da Expedia e algumas plataformas assim. E esse programa também é perfeito para quem não tem conhecimento em si de marketing digital, mas quer o supra-sumo, o resumo principal para só aplicar. Não precisa focar em estudar lá 10, 12 anos de conteúdo, sendo que rapidamente com um checklist você consegue sair daquele processo e ter mais resultado. E esse programa é perfeito para quem não sabe como deixar o seu meio de hospedagem irresistível. Quando eu falo irresistível, é literalmente irresistível. As pessoas desejarem estar com você. Então, os seus futuros hóspedes estarem, assim, loucos para reservar. É um sonho de consumo reservar na sua hospedagem. Então, esse programa é perfeito para você que quer fazer, que não sabe como fazer isso e que quer colocar isso para funcionar dessa forma. Bom, estão me falando aqui do tempo toda hora. Tudo que você... pediram para me perguntar aqui, se tudo que eu mostrei aqui para vocês fez sentido até agora.
da estratégia, do caminho e tudo mais. Isso já fez sentido para você? Coloca aqui no chat para mim. Quero saber se essa estratégia, esse caminho fez sentido para você. E como que eu cheguei na conclusão de lançar esse programa de formação? Por que eu, de fato, quis lançar esse programa de formação? Assim, eu, depois de ver vários mesmo, centenas de e-mails de hospedagem fechando, principalmente na época da pandemia, porque a pandemia foi um marco complexo, mas depois disso, muitas pessoas não conseguiram voltar ativa. Então, acabaram tendo que fechar as portas porque não conseguiam atrair hóspede. As pessoas não estavam viajando, talvez. Na verdade, as pessoas estavam viajando, mas talvez os meios de hospedagem não estavam sabendo atrair essas pessoas. Então, naquele momento, eu comecei a pensar como eu poderia auxiliar de fato. E assim, depois de anos acompanhando vários empreendedores por esse meio, por esse mercado, vendo a agência, vendo as pessoas perdendo dinheiro com a agência, paga caro lá para ter uma agência, e a agência não fazendo praticamente nada, fazer só o básico ali. Não é crítica de agência, mas os próprios hoteleiros também não sabiam o que pedir para a agência. E assim, depois que eu passei por tudo isso, eu enxerguei que era possível mudar essa situação. E assim, eu conheço muita gente do mercado de hotelaria. Eu cresci numa cidade de turismo. Eu vi vários amigos sofrendo de verdade, porque não tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês. Gente que não tinha dinheiro para pagar as contas pessoais, não era nem do negócio. A do negócio já estava tudo embolado. Então, assim, naquele momento, várias pessoas, vários hoteleiros mesmo, falaram: Gui, me ajuda. Como é que eu faço isso de uma forma rápida para gerar algum resultado? Então, assim, foi nesse momento que eu falei: eu preciso mudar essa situação. E eu comecei a produzir esse material, a fazer essas coisas de verdade para auxiliar. Fiz vídeo para o YouTube, fiz material, dei palestra para caramba em Búzios, em outras cidades, para ajudar as pessoas a saírem daquele buraco que estava. Então foi com essa sensação, com esse intuito, que eu cheguei à conclusão de lançar esse programa de formação, que é uma assessoria que dura um período legal. Deixa eu contar um pouquinho mais de como funciona essa assessoria, para que vocês tenham clareza sobre isso. Tá? Esse programa é um programa de acompanhamento de assessoria de 1 ano. Então, são 12 meses de programa. 1 ano de programa. E ele é 100% online, é de fácil acesso, todo mundo consegue acessar ali, estudar e aprender e pegar o material. E assim, eu e toda a minha equipe, que tem várias pessoas especialistas mesmo, tem um copyright, tem design, tem gestor de tráfego, especialista em automação, especialista em venda, nós paramos e auxiliamos você e o seu negócio em todo o processo de construção da sua máquina. Desde o processo do marketing, que é o que eu mostrei aqui, até o processo de conversão em si, de convencimento do seu cliente. Ele vai chegar no WhatsApp, como é que você vai vender para ele? Para os que não reservaram automático. Você precisa ter um processo de venda ali também. Então, a gente tem todo esse auxílio. A gente mostra tudo que funciona. E como é que é essa formação? Ela inicia de cara com um start bem rápido de 6 encontros. Calma que é 1 ano de material, mas ela começa com 6 encontros ao vivo. São encontros que a gente trabalha todo o seu posicionamento, estrutura a sua base, estrutura todas as suas mídias, como é que você vai ser visto, você vai ser encontrado e etc. Depois a gente entra no gerador de caixa rápido. Por que gerador de caixa rápido? Dominar os canais de vendas e gerar caixa rápido. Porque a maioria das pessoas precisam botar grana no bolso agora. Eu não posso deixar isso para depois. Então a gente passa no gerador de caixa rápido, que é algumas ações pontuais que geram reserva já no mesmo dia ou no dia seguinte. São coisas rápidas que você consegue fazer. Depois disso, a gente vem para a máquina de reservas mesmo, que é montar toda a estrutura detalhada, automação, colocar todos os processos para funcionar, para que aconteça. Aí logo em seguida, a gente entra em conteúdo magnético. O que é o conteúdo magnético? A gente mostra todos os tipos de conteúdo que você pode aplicar, revisa junto com você, auxilia na criação, auxilia na edição, na configuração e nas postagens. A gente para junto ali e vê como que você vai fazer o seu negócio avançar nessa parte de conteúdo magnético. A gente dá exemplos de roteiro, modelos de template, modelos de vídeos, modelos de carrossel, vários modelos que você pode utilizar na parte de conteúdo, que são conteúdos que convertem. Não é qualquer conteúdo, é conteúdo que gera resultado. Também a gente entra logo em seguida na parte de tráfego pago e tráfego de influência, que é como é que você vai fazer as melhores campanhas para gerar resultado, como é que você vai trabalhar com influenciadores, se é necessário ou não para o seu negócio. Aí tem toda uma análise, todo um caminho para quem quer trabalhar. A gente mostra como trabalhar com influenciadores e também como gerir o tráfego pago em si, sem precisar investir quase nada ou investir o suficiente para gerar resultado. E assim,
Para você, e para fechar depois dessa parte do start rápido, a gente tem a expansão de lucro, que é, depois da máquina funcionando, como é que você vai aumentar mais ainda o seu resultado com o passar do tempo? Isso tudo que eu falei aqui, agora, até agora, faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim, no chat, se faz sentido. Isso tudo que eu falei, ajudaria o seu negócio a ter mais resultado? Ajudaria você a conseguir mais reservas diretas? A aumentar o seu ticket, aumentar os seus resultados, seus ganhos? Comenta para mim aqui. E como é que funciona mais ainda? O que tem ao longo do ano? Primeiro eu falei o que acontece logo de cara. Logo de cara a gente começa com essa assessoria e tem o start ali rápido de 6 encontros ao vivo, que é para você colocar e deixar tudo pronto muito rápido. Depois disso, a gente entra na parte do acompanhamento, que é o acompanhamento de 1 ano que acontece. Como é que é esse acompanhamento? Primeiro, você vai ter a cada 2 meses, então bimestral, você vai ter um planejamento individual. Então, você vai ter uma pessoa, um navegador, uma pessoa que vai estar junto com você, que vai te auxiliar a montar um planejamento para o seu negócio individual. Isso aqui é um planejamento individual que a gente auxilia junto. Para que é isso? Para entender como que você vai colocar a estratégia do seu negócio para esse ano, para o próximo ano, para os próximos 5 anos. Então, como é que você vai pensar no seu negócio, com o modelo de negócio para agora, para crescer em si com o tempo e de curto, médio e longo prazo. Mais ou menos isso. Também a gente tem o acesso de 1 ano. Então, você vai ter o acesso de 1 ano ao programa. Quando você tem o acesso de 1 ano ao programa, você vai ter uma plataforma online. Essa plataforma ela é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você pode assistir o replay de tudo que foi passado, você pode baixar os materiais, baixar os templates e tudo mais. Acesso de 1 ano por essa plataforma, no mesmo período. A cada 2 encontros por mês. Isso aqui é o encontro de mão na massa. O que é isso? A cada 15 dias, a gente tem uma live, um encontro ao vivo, para conversa mesmo aqui, e mão na massa, prático. Então, hoje eu mostrei rápido o chat GPT e mostrei rápido o ManyChat. Agora, imagine um encontro de 2 horas só sobre ManyChat, para você tirar todas as suas dúvidas e sair desse encontro com a sua máquina pronta, podendo copiar a sua máquina ali. Agora, um encontro só sobre anúncio. A gente abre o gerenciador de anúncio, mostra na prática como fazer um anúncio. Tirando dúvida de todo mundo que está ao vivo. Hoje, eu acabei tendo que utilizar só um exemplo, que foi o do Guilherme. Poderia ter utilizado mais? Poderia, mas a gente não tinha tempo para isso. Agora, imagina 2 vezes por mês a gente ter todo o tempo liberado para fazer isso. Então, pegar o exemplo de todo mundo e colocar na prática ali e auxiliar todo mundo que estiver no encontro para fazer. Então, são 2 desses por mês. E mensalmente também a gente tem uma sessão de mentoria, esclarecimento. O que é isso? É uma sessão diretamente comigo, que a gente faz 1 vez por mês, só sobre negócio, sobre o seu negócio em si e sobre o andamento do seu processo. Como é que está funcionando, tirar as dúvidas. Então, assim, essa mentoria ela é aberta para qualquer assunto. Os encontros mão na massa são encontros que eles são de acordo com o conteúdo. Então, se a gente vai falar de ManyChat, o foco é ManyChat. Se a gente vai falar sobre Instagram, é Instagram. Já a sessão de esclarecimento com o mentor é qualquer assunto. Você vai chegar lá e vai falar, olha, meu funcionário está me roubando, eu preciso de ajuda. Como é que você me auxilia aqui? O que eu faço? Todos os processos a gente vai fazer dessa forma. Então, todo mês tem esse encontro. Então, imagina assim, são vários encontros e vários materiais. Recapitulando, então, o programa de formação são 6 encontros da formação de start rápido. Depois, são 6 encontros individuais estratégicos, são os encontros bimestrais, que é para analisar o seu negócio com o seu navegador. São 12 encontros de mentoria, você vai ter 12 mentorias. São 24 encontros mão na massa, no mínimo 24 encontros mão na massa. Um grupo de network para trocar experiência, informações e contatos e etc. Gravação das aulas, então você vai ter todos os materiais, gravação das aulas, tudo, e 12 meses de acesso. E assim, falando só um comparativo, hoje uma agência de marketing digital, ela normalmente cobra para prestar um serviço, uma média de R$4.000 por mês. Já Calma aí, deixa eu só... Ó, me falaram aqui que tem uma empresa muito famosa que cobra R$4.000. Mas eu não vou falar o nome aqui não, porque
deixa quieto. Mas assim, ela começa com V e termina com... não, deixa quieto. Ela cobra R$ 4.000, é uma agência de marketing, cobra R$ 4.000 para prestar esse serviço. Também, um consultor do Sebrae, em média, hoje, cobra aproximadamente R$ 3.000 para prestar essa consultoria para meio de hospedagem. Por mês. E se eu fosse fazer um comparativo assim, de faculdade, uma faculdade de marketing, ou professor de faculdade, o professor de faculdade ele tende a cobrar bastante horas ali da jornada dele. Mas calma, deixa eu mostrar aqui. Isso tudo, deixa eu fazer só uma conta aqui rápida para vocês. Só para ver quanto que daria isso tudo. Se eu pegar nesse comparativo, ó, o mentor de negócios, ou professor de negócios, no caso de uma agência 4 mil por mês, daria mais ou menos R$ 48.000 por ano. É isso aí. Já um consultor especialista do Sebrae, 3 mil por mês, daria 36 mil por ano. E um mentor de negócios, que aplica ali, 3 mil por mês, é uma média que o mentor cobra, também daria mais 36 mil. Se eu somar isso tudo, dá aproximadamente R$ 120.000 por ano. É isso mesmo. Esses especialistas aqui custariam R$ 120.000 por ano. De fato, é isso que acontece. E algumas empresas optam por um, ou por outro, ou por todos. E acabam gastando bastante para ter uma informação. E, assim, quanto você investiria para ter todo esse conhecimento? O que você acredita? Comenta aqui para mim, quanto você diria que, assim, para ter toda essa informação que eu falei, tudo do programa, quanto que você investiria para ter esse conhecimento na palma da sua mão e colocar ali para rodar, para funcionar? 20 mil? 10 mil? 5 mil? Quanto que você acredita que seria para isso? Uma outra coisa, quanto que seria para você ter um conhecimento de quem já investiu mais de R$ 1 milhão em anúncios? Eu já investi mais de R$ 1 milhão de anúncios nos últimos 12 anos. E eu aprendi o que funciona, o que não funciona e como que deve ser feito. De verdade. Todo esse conhecimento, assim, quanto que valeria para você ter todo esse conhecimento de tudo que eu já apliquei sendo aplicado no seu negócio? E também, eu já apliquei para mais de 1.700 hoteleiros. Direto ou indiretamente, pessoas que participaram de encontros, masterclass, ou clientes de fato, pagantes, em vários canais diretos. Quanto que você investiria para ter esse conhecimento? Quanto que você acredita que valeria? 20 mil? 10 mil? 5 mil? Eu não consigo mensurar, de fato, o valor de todo esse conhecimento. São 12 anos de mercado, muitos hotéis no Brasil, em Portugal, na Espanha, Áustria e vários lugares, muitos clientes satisfeitos. Então, assim, é imensurável o valor que eu vejo. Eu não consigo mensurar o quanto seria, tá? Mas o valor dessa assessoria hoje é 12 vezes de R$ 498. Isso mesmo. 12 vezes de R$ 498. Somente. E você ainda vai receber de bônus algumas coisas. Tudo isso que eu falei do programa de formação, mas também tem alguns bônus. Primeiro bônus, uma comunidade Hotelaria Club. Nossa comunidade com aplicativo e site, que ali dentro tem mais de 15 cursos. E é 1 ano de acesso. Normalmente esse bônus é menor, mas eu coloquei 1 ano de acesso para vocês. Também tem um outro bônus, uma mentoria individual de negócio comigo. Não é a mentoria de conteúdo, isso aí já tem no programa, mas é uma mentoria de negócios. O que tem nessa mentoria de negócio? Ela é exclusiva somente para os 5 primeiros que entrarem no programa de formação, tá? Só os 5 primeiros vão ter essa mentoria. Ela tem um foco em toda a parte de estrutura gerencial, processo, gestão de negócio. Ela é bem focada em negócios. Como é que você pega o seu negócio e escala de fato. Então, os 5 primeiros que entrarem no programa de formação vão ter acesso a essa mentoria individual mesmo, quantas horas forem necessárias para que a gente consiga fazer ali o seu negócio gerencial, processo, gestão e tudo mais aconteça. E também tem um bônus 3, que é um robô de automação pronto. Isso mesmo. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem modelos prontos. A gente vai analisar o seu negócio e vai te entregar uma máquina pronta. Você só precisa copiar e colar no seu ManyChat, que ele já vai funcionar para você. Como é que é esse modelo? Tem modelo de anúncio,
modelo de post para o Instagram, robô e modelo de mensagem para o WhatsApp, para que você consiga fazer funcionar. E tudo isso tem uma garantia também exclusiva para quem entrar no programa de formação hoje. Tá, tudo isso aqui, você já viu, então, ó, 6 encontros, 6 encontros individuais estratégicos, 12 encontros de mentoria, 12 encontros mão na massa, grupo de network, gravação, 15 cursos gravados, comunidade Hotelaria Club, e tudo isso você tem uma garantia condicional de 60 dias. É isso mesmo. Você entra hoje, você tem 60 dias para aplicar, e essa garantia é muito, muito exclusiva. Como é que funciona essa garantia? Se em até 60 dias você não conseguir colocar a sua máquina para rodar e não conseguir gerar os primeiros clientes ali, vendendo automático, automatizado, vamos dizer assim, eu e minha equipe, a gente vai pegar, olhar de fato ali o que pode ter acontecido ou não, para te auxiliar. Se ainda assim não gerar nenhum resultado para você, se não conseguir gerar automação ali no processo, a gente devolve seu dinheiro total. E também ainda te dá um bônus por conveniência, ou pela inconveniência de não ter dado certo de R$1.000. Essa é uma garantia de exclusividade. E tudo isso... Tá. Tudo isso, comenta aqui no chat se vocês já viram alguma garantia nesse formato, tá? Comenta aqui se vocês já viram a garantia nesse formato. Eu acredito tanto nesse negócio, que essa garantia, eu falo, se não der certo, eu devolvo o teu dinheiro e ainda te dou R$1.000. Tá? Então, ó, tudo isso, 6 encontros de mentoria, 12 encontros 6 encontros individuais estratégicos, 12 encontros de mentoria, 24 mão na massa, grupo de network, mais de 100 horas de conteúdo, 15 cursos, mais de 15 cursos gravados, 12 meses de acesso, comunidade Hotelaria Club e 60 dias de garantia. Só que tem um detalhe, como é que vai funcionar? Eu vou liberar um botão agora, aqui, para você fazer a sua inscrição. Esse botão vai ser enviado aqui na sala, no grupo de WhatsApp e no seu e-mail. E no seu e-mail. E você vai ser enviado para uma página segura da Green, que é uma plataforma, nesse link. Quando você chegar nessa plataforma, você vai conseguir fazer ali, você vai colocar os seus dados, vai colocar as informações para fazer o pagamento e confirmar ali o seu pagamento. E tem mais. Você não vai pagar os 120 mil lá dos investimentos. Você não vai pagar também as 12 vezes de 498. Você não vai pagar 20 mil, você não vai pagar 5 mil. Você vai ter uma condição exclusiva agora, que é um bônus de R$2.000 de desconto. Isso mesmo. Para quem entrar agora, você tem um bônus de R$2.000 de desconto no valor que eu te falei. Então, em vez de ser 12 vezes de 498, você tem um bônus de R$2.000. Esse bônus, você vai pagar 12 vezes de R$300. É isso mesmo. Então, esse bônus ele tem uma duração de até amanhã, às 23h59. E o nosso time de atendimento está aqui disponível agora para tirar todas as suas dúvidas, caso você não consiga fazer esse acesso ali. A gente vai abrir o grupo do WhatsApp também, para algumas perguntas e respostas, tá? Lá no grupo, porque o nosso tempo aqui já estourou e eu falei que eu ia terminar nesse período, então o grupo do WhatsApp vai estar ali aberto para perguntas e respostas, e o nosso time vai estar ali disponível, para auxiliar na inscrição, tá? Eu vou mandar lá, eu vou pedir, a gente vai mandar agora o link de compra lá no grupo, então você pode clicar no link e garantir agora sua vaga, tá? Então vamos recapitular aqui. São 6 encontros de resultado rápido, são 6 encontros individuais de mentoria estratégica, então analisar o seu negócio e estar junto com o navegador. São 12 encontros de mentoria por ano, são 24 encontros mão na massa, grupo de network, gravação de todos os encontros e de outros materiais, dá mais de 100 horas de conteúdo, mais de 15 cursos gravados dentro da comunidade, 12 meses de acesso, comunidade Hotelaria Clube liberado por 1 ano, todo curso novo que lançar você vai ter acesso, 60 dias de garantia,
condicional, então você aplicou, você tem a garantia, se você não aplicar, não tem. A garantia é condicional em contrato, a gente assina um contrato ali, e um desconto ainda de R$2.000, que é válido só até amanhã. Esse desconto de R$2.000 válido só até amanhã. Então, corre agora, vai ali, clica no link da Green e faz a sua inscrição agora, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Pode ser, time, o que vocês me dizem? O tempo já estourou, mas eu vou abrir aqui para perguntas para tirar dúvidas, caso vocês tenham. E eu vou dar uma olhada aqui o que tem de dúvida. Aproveitem que esse programa de formação ele é único, a gente não essa condição é única, então ela só vale até amanhã. É 12 meses, dá R$300 por mês. R$300 por mês não paga uma ferramenta de automação, uma ferramenta de motor de reservas das tradicionais do mercado. E quanto vale ter o seu negócio vendendo e aumentando as suas reservas diretas? Você dando tchau para as OTAs. Se eu fizer uma conta simples, quem tinha lá 95% de dependência da OTA, da Booking, só o fato de mudar isso para 10% para Booking e o resto de reservas diretas, já teria um lucro gigantesco em relação a entrar no programa de formação. Só isso. Então, tem o link já disponível. Já está lá no grupo do WhatsApp. Dá uma olhada ali. Tem aqui também o link no chat. Dá uma conferida. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Agora é a hora de perguntas e respostas. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas agora é a hora. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas. Pode colocar aqui no chat. Ou é isso mesmo, pode colocar aqui no chat. Se não tem perguntas aqui, eu vou responder algumas perguntas no grupo também, tá? Então, se não tiver perguntas aqui, eu vou para o grupo de WhatsApp, eu vou responder lá. Mas, assim, aproveitem que essa condição é única. A gente não vai abrir essa condição mais. Nunca mais essa condição exclusiva desse valor não vai ter. É especial para esse momento. A gente quis trabalhar o início de ano com uma condição muito legal. Então, dá uma olhada, vê como é que funciona o material. Tem alguma dúvida pontual sobre o programa? O time está ali para responder, para resolver, para tirar dúvida e tudo mais. Então, chama ele ali. E aqui no chat, deixa eu ver aqui, pessoal, vamos abrir o grupo. Beleza, o grupo está aberto para dúvidas. Aqui, me respondem aqui. Se não tiver mais alguma dúvida, eu vou encerrar e depois eu respondo lá no grupo e tudo mais. Só ver aqui se mais alguém tem alguma dúvida. Pode chamar o nosso time lá também, tá? O nosso time está disponível no grupo de WhatsApp para tirar dúvida, para responder e tudo mais. Bom, pelo que eu vi aqui, não teve perguntas diretas aqui. Oi? Então tem uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês aqui para a gente encerrar, então. Só me responde, o que vocês acharam dessa live? Eu sei que foi longa e tudo, mas me conta aqui, eu quero um feedback de melhoria, de conteúdo, de informação. O que vocês acharam dessa live, do material, do conteúdo que eu mostrei, da forma de ter uma máquina de reservas? Quero saber um pouquinho de vocês também. O que vocês acharam? O TV, muito legal. Legal que tá aí presente. É isso. Bom, pessoal, um grande abraço. Estou ali no grupo para tirar algumas dúvidas. Podem mandar mensagem lá, o nosso time está ali também. O Rodrigo comentou aqui que foi muito boa, a Raquel que foi muito bom. Legal, obrigado de coração por estarem presentes, tá? E a gente vai entrar em contato, vai comunicar aqui com todo mundo e depois vai ser disponibilizado o replay dessa Masterclass também. Combinado? Então, um forte abraço e nos vemos nos próximos encontros.